coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nós soubemos que esse anjo não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Boa noite, boa noite. Estamos começando um pouquinho atrasado, né? Se você observar, nós estamos com mais de 10 minutos de atraso, mas foi um probleminha que houve aqui com a internet, tá? Mas as coisas de Deus não é no nosso tempo, é no tempo dele. Eu não vou me preocupar nunca com isso, tá? Porque o que Deus quer é no tempo dele, e isso é para ele. Nós estamos aqui para prestarmos um culto a ele. Tudo é para ele, tá? Só que hoje nós vamos pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus que comece em nós. Por isso o título é A Começar em Mim. Se cada um de vocês puder dizer: Senhor, comece em mim a reforma que o Senhor quer fazer. É preciso. Nós vamos basear nosso tema na palavra da Bíblia que está trazendo em o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está bem claro no livro de Mateus, nos capítulos 5 e 6. Tá? O que é que nós já falamos nessas 4 semanas? Hoje nós estamos na 4ª semana. Primeiro nós falamos o seguinte: um relacionamento maduro. O que é ter um relacionamento maduro? Como eu trato e como eu gostaria de ser tratado. Fizemos. Depois falamos o que transportamos no nosso caminhar, na nossa bagagem. A semana passada falamos o amor sobrevive às pandemias. E hoje vamos dizer ao Senhor: Senhor, a começar em mim. O Sermão do Monte ele é um discurso de Jesus que está expresso em Mateus 5,6. Tem fragmentos no livro de Lucas. Mas e o que vem? Qual é o objetivo básico do Sermão do Monte? São lições de conduta e moral, ditando princípios que normalizam a conduta do crente. Normalizam o relacionamento que o crente tem para obtermos o reino dos céus. Meus amados, na realidade, nós vamos dividir o Sermão do Monte em 8 temas, né? O primeiro deles é o bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje vamos trabalhar só até a metade.
Por isso nós dividimos em 2 semanas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, o que isso quer dizer para nós, ser bem-aventurado o pobre de espírito? Eu entendo que quando lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele assoprou em suas narinas o sopro, colocando um espírito de vida no homem. E o homem passou a ter vida a partir dali. Foi dado ao homem a condição de poder ter poder sobre tudo, menos alguns detalhes que a própria Bíblia nos traz. Ao homem não era dada a condição de conhecer a diferença entre o quê? O bem e o mal que estava naquela árvore. E o homem pecou. Mas Jesus não se distanciou do homem. Ele quis vir aqui. Ora, queridos, como entrar em contato com o homem pecador se nós sabemos que o espírito não se une ao pecado? É impossível. O espírito não se une ao pecado. Deus não congrega, Deus não está onde há o pecado. Jesus precisou então vir na forma de homem. E na forma de homem ele viveu como nós, tendo desejos, tendo os caminhos que nós caminhamos, tudo, enfim. Menos uma coisa: ele não pecou. Esse Jesus que veio para que nós pudéssemos ser resgatados, estava um belo dia junto de um monte de pessoas, e quando ele viu que a congregação estava muito grande, ele sobe ao monte. Ele sobe ao monte para poder trabalhar e trazer a mensagem que ele queria dar naquele momento para os verdadeiros cristãos. E aí ele surge como o primeiro elemento: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, o segundo elemento daí seria o bem-aventurado aos que choram. Eu vou citar os 8 para que nós depois possamos trabalhar os 4 primeiros. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Depois nós temos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esses 4 elementos nós vamos trabalhar nesse tempo que nos resta. Mas aí eu pergunto a vocês, o que vem a ser na realidade essa bem-aventurança? A bem-aventurança significa felicidade completa. Meus amados, é impossível o homem ser feliz de uma maneira completa por si só. Só através de Deus essa felicidade pode ser completa. E aí o homem precisaria realmente saber se conduzir na presença de Deus. O monte onde Jesus pronunciou esses 8 bem-aventuranças é um monte onde hoje existem muitas igrejas católicas lá. Muito interessante quando nós observamos isso, é que a igreja católica ela passou a comprar terrenos naquela área para poder construir igrejas. E em um belo tempo, São Francisco de Assis, ele reuniu um grupo de pessoas para ir até esse monte. E assim foi. E lá ele construiu igrejas franciscanas, que hoje são, na realidade, igrejas muito bonitas. Mas por que nós estamos conversando sobre São Francisco de Assis, que foi para o monte em que Jesus citou as 8 bem-aventuranças? Para que nós possamos entender
que na realidade o que nós queremos plantar com esse tema é o amor das pessoas pelas pessoas. Como é a sua casa? Como é você dentro da sua casa? Como é que nós podemos entender as nossas bem-aventuranças quando nós não conseguimos praticá-la? A segunda bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Que choro é esse que nós estamos falando? Será que é o choro da perda de um ente querido? Será que é o choro da perda de um valor que estava sendo aplicado na bolsa? Será que é o choro pela perda de um imóvel que caiu? Não, queridos, não é isso. Esse choro a qual Jesus se pronunciou é o choro de você entender que há um pecado enorme, que você não consegue se libertar desse pecado. Observem uma passagem bem interessante que aconteceu com Davi, quando Natan se aproxima de Davi para dizer a ele o pecado que ele havia cometido em relacionamento a Betseba. Natan aponta para Davi e conversa com Davi sobre esse erro. Eu começo a entender que Davi era o rei. E como rei ele tinha poder. Ele podia simplesmente mandar os seus soldados tirar Natan dali. Não receber. Ele podia, como rei, dizer: não, o pecado não fui eu quem cometi, foi Betseba, transferir para ela. Ou seja, como rei, ele tinha condição de fazer tudo. Mas Davi não faz desse jeito. Davi chora. E ele diz: Pai, pequei, Deus, pequei contra ti. Ele diz isto bem claro. Meus amados, esse choro do qual nós falamos aqui é um choro que não é um choro por perdas físicas, não é um choro por perdas de bem material. Quando Jesus chora ao ver Jerusalém, ele não chora porque aquele lugar vai ser destruído. Ele chora pelas pessoas que têm um pecado e nem sempre sabe o tamanho do pecado, que elas podem estar perdendo o reino dos céus. Meus amados, é muito triste quando nós observamos que nós precisamos fazer da nossa casa o nosso primeiro ambiente de propagação. É preciso criar dentro da nossa casa um amor verdadeiro. Mas esse amor verdadeiro só podemos conseguir se tivermos Jesus conosco. Eu ouvi uma historinha que contava, não sei se isso era uma mera história ou se era real, mas contava que dois crentes conversavam entre si e um dizia para o outro: quando é que você vai se converter de verdade? Porque você ainda usa muito palavrões. Eu sempre que eu vejo você conversar, de vez em quando saem alguns palavrões e tal, e você é um crente. E o outro recruta dizendo assim: é verdade, eu ainda uso muito palavrões. E eu observo que você ora bastante, ora muito. Mas quando eu me analiso e te analiso, percebo, parece que as nossas palavras, elas não são levadas a sério. O que é que você acha que ele está dizendo aí? Que muitas vezes existem pessoas que estão orando, mas a oração, ela não passa do teto da sua casa. Meus queridos irmãos, é preciso entender que nós precisamos verdadeiramente ser um cristão que observe a passagem do Sermão do Monte e aplique na nossa vida. Quando eu falei da história de Francisco construindo igrejas lá no monte, achei muito interessante essa história, porque quando ele pega um grupo de pessoas e vai ao monte, ele chega lá no monte e descobre que as pessoas que viviam naquela época lá, elas eram pessoas
que não aceitavam os cristãos e havia muita briga entre as cruzadas que eram feitas pelos cristãos. E quando Francisco se aproxima, aquele grupo de pessoas que estava lá vai enfrentá-lo e observa que ele está vindo com um grupo de pessoas sem arma, sem capacete, sem absolutamente nada que possa ser utilizado numa guerra. E aquele grupo de pessoas se aproxima dele e pergunta: o que é que você está vindo? Com que arma você está vindo para brigar conosco? E ele diz: existe uma arma que nós estamos trazendo. É a arma do servir. Viemos aqui para servir a vocês. Ele diz: mas nós somos seus inimigos. E ele responde: mas o mestre pediu que nós amássemos os inimigos. E foi a partir desse diálogo que eles tiveram a liberdade de começar a construir pequenas, depois maiores igrejas naquele ambiente. E depois de muitos anos, foi encontrado no meio de algumas ruínas um fragmento de papel que provavelmente deve ter sido escrito por ele. Não há certeza absoluta, mas há uma probabilidade, que é a oração que ele fez. E eu gostaria de ler essa oração para que nós, cristãos evangélicos, refletíssemos se nós estamos verdadeiramente fazendo o que agrada ao Senhor. O que diz essa oração? Eu estou com ela em mãos, diz o seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus queridos irmãos, estamos vivendo e não vai parar nesse momento essa pandemia. Eu vou me preocupar com ela? Claro, eu tenho que me preocupar com as coisas do mundo. Jesus diz assim: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós sabemos que nós temos um mediador entre nós e Deus, que é quem nos socorre sempre. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar. Meus queridos, na realidade, quando nós oramos e as nossas orações não têm resposta, é porque na realidade nós oramos mal. Nós pedimos mal. É fundamental que nós aprendamos que Deus está muito próximo de nós. Está próximo, seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. E por que é que de repente ele não está ouvindo? É porque a nossa maneira de falar, o nosso agir, o nosso proceder em casa ou na rua, onde quer que estejamos, talvez esteja nos distanciando do Senhor. Vamos refletir, meu querido. A partir de hoje, vamos olhar um pouco mais para dentro de cada um. Vamos olhar para dentro de cada um e dizer assim: Pai, eis-me aqui, modifica, toca profundamente o meu coração, para que eu possa me aproximar mais do Senhor. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram conosco nesse momento, pedir desculpa pelo atraso,
houve um contratempo, mas mais uma vez eu quero dizer, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. E eu queria orar para que Deus pudesse estar sempre nos conduzindo da melhor maneira. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, derrama bênção sobre cada família que está nos reunindo conosco. Toca profundamente sobre cada um deles, Senhor. Livra dos maus que há no mundo, Senhor, para que nenhum mal nos atinja. Mas eu quero dizer, Senhor, que a tua graça nos basta. O que vier do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz pelo Senhor Jesus, protege-nos de tudo. Derrama bênção sobre cada um dos meus irmãos e que nós possamos estar juntos na próxima semana, nos conduzindo da melhor maneira possível. Tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo para Ele. Tudo é dele. Nós somos dele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.